O sermão de hoje, ele é uma resposta a um questionamento que eu sofri na sala de aula na EBD. Na nossa EBD, com os jovens, nós temos a oportunidade de trabalhar algumas cartas que Paulo escreveu em um momento em que ele estava passando por algumas dificuldades. Em um momento em que Paulo ele estava preso, ele escreve algumas cartas que nos mostram grandes segredos e grandes coisas a serem praticadas em nossas vidas, no nosso dia a dia. E falando um pouco sobre sofrimento, nós trabalhando um pouco sobre o que é o sofrimento, um jovem me perguntou: Kleber, por que nós sofremos? Meus irmãos, entendam que essa não é uma dúvida um tanto simples de ser respondida. Porque todos nós passamos por sofrimento, e o sofrimento ele se dá a cada um de uma maneira, em um contexto, e cada um vai sofrer com esse sofrimento dependendo da maneira em que foi criado, dependendo da situação da vida em que vocês estiverem passando. Então, falar de sofrimento é algo muito complicado, não é algo simples de se resolver. Mas a gente resolveu aquele questionamento momentâneo na sala de aula, mas posteriormente o meu coração ele ficou ardendo com relação a esse questionamento. Não apenas com relação a esse questionamento, mas com relação a todos os outros questionamentos que todo cristão passa diariamente. Pode ser que não de maneira explícita, mas de uma maneira implícita, no nosso dia a dia, nós somos constantemente questionados com relação a algumas coisas. Entendam, meus queridos, que isso é algo comum, é algo bom para as nossas vidas em determinados momentos, em determinadas situações. O grande problema é que alguns questionamentos da nossa vida, da maneira que são feitas, fazem com que nós questionemos a Deus. E aí as coisas elas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Entenda então que questionamento é algo comum, é algo que vocês terão todos os dias da sua vida, todos os momentos. Agora entendam que quando nós mudamos o foco do questionamento, do porquê nós sofremos e o porquê Deus permite que nós soframos, quando nós começamos a questionar a Deus pelas coisas que acontecem conosco, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas e nós precisamos então parar, ajoelhar, orar e pedir para que Deus então ilumine as nossas mentes e nossos corações para entender o que está acontecendo. E é muito interessante que o refrão do último cântico, que nós cantamos aqui de maneira congregacional, ele fala o quê? Também, mas ele fala: nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Irmãos, guarda isso que vocês cantaram, guarda isso. No final da mensagem, vocês terão a oportunidade de me responder com a letra desse cântico. Então, o tema da mensagem dessa noite é: qual é o nosso posicionamento com relação aos questionamentos da vida? Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. E acompanhassem a leitura a partir do verso 31. Apenas para situá-los,
o capítulo 8 inteirinho, ele vai falar sobre uma vida de submissão ao Espírito Santo. Ele vai exortar e atentar e alertar aos cristãos de que nós precisamos viver uma vida debaixo da proteção do Espírito Santo. E aí, o texto, a partir do verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus, esta é a Tua palavra, Pai. Sou grato a Ti, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de poder, ó Deus, me apropriar dela, ó Deus, no intuito, ó Pai, de crescer, ó Deus, perante, ó Pai, a Ti, ó Deus, como servo, ó Pai, que se prepara, ó Deus, para alertar, ó Deus, e a convidar o Teu povo, ó Deus, a se atentar para aquilo que está escrito. Dessa maneira, ó Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor ilumine, ó Pai, as nossas mentes, nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, os Teus propósitos, ó Deus, para a nossa vida. Mais do que isso, ó Deus, para que possamos, ó Deus, encontrar, Senhor, a aplicação prática, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, no nosso dia a dia, em nossas vidas, ó Deus, no convívio, ó Pai, contigo e no convívio, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro, ó Deus. Amém. Meus queridos, todo e qualquer tipo de questionamento, ele gera insegurança. E aí a gente começa a entender o porquê que é um pouco complicado quando a gente começa a questionar a Deus. Imagine você, cristão, você, ao fazer questionamentos sobre Deus, você se dizer então que você está inseguro com Deus. Imagine você então, ao começar a questionar a Deus, você dizer que você está inseguro naquilo que você professa como sua fé. Você está inseguro com relação àquilo que você vive, àquilo que você pratica diariamente. E o texto todo, capítulo 8, ele vai nos apresentar então que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a certeza, ele nos proporciona convicções daquilo que nós somos, daquilo que nós representamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Entendam que as respostas para os nossos questionamentos, elas só virão por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina com relação àquilo que Deus ele já revelou. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é que a segurança do cristão, ela repousa numa provisão única do Deus Pai. O versículo 31 e o versículo 32 vão dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
Antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essas perguntas aqui são o que nós chamamos de perguntas retóricas. Nos dias de hoje, os jovens, os adolescentes, eles se irritam quando os pais eles fazem perguntas retóricas. Porque as perguntas retóricas elas nos fazem pensar e raciocinar e reafirmar aquilo que muitas vezes nos dói, nos machuca, nos incomoda. E entendam que quando o apóstolo Paulo ele faz essas perguntas retóricas, o que ele está querendo fazer é tirar um pouquinho daquilo que nós estamos vendo e questionando e nos trazendo para uma outra realidade. Quando nós questionamos o nosso sofrimento ou as coisas que acontecem conosco, quando nós estamos questionando a Deus, a gente está se esquecendo de algumas coisas. Nós estamos esquecendo de algumas coisas que são muito importantes para que nós possamos e continuemos com nossa vida. A primeira coisa é que nós precisamos entender aquilo que nós somos, quem nós somos. E aí os jovens podem ficar tranquilos que eu não vou usar os termos que eu uso na sala de aula. Mas, entendam, nós somos pecadores. Nós somos pó da terra. Nós somos merecedores de todos os malefícios que o mundo nos proporciona. Esses somos nós. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender de onde a gente veio. E parar então de questionar a Deus. E aí eu me lembro, e os jovens não gostam muito desse exemplo, mas eu me lembro de Jó. Quando Jó e seus amigos, cada um em um capítulo, tentou definir a Deus pelas coisas que estavam acontecendo. E a Deus ele se irrita com Jó, ele chama Jó numa conversa um pouco mais íntima e pergunta para Jó: aonde é que você estava quando eu fiz o firmamento e a terra? Onde é que você estava quando eu fiz todas as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz toda a criação? Onde você estava? Entendam que nesse diálogo de Jó com Deus, é um diálogo um tanto longo. Vai durar 3 capítulos do livro de Jó. De Deus ele colocando Jó no seu devido lugar. E é aquilo que nós precisamos fazer conosco no nosso dia a dia. Nos colocar no nosso lugar. E parar de questionar com relação às coisas que acontecem conosco. Nós precisamos olhar para as coisas com uma ótica diferente. E as perguntas que o apóstolo Paulo faz de uma maneira retórica são respostas prontas que todo cristão ele já tem. Que todo cristão ele já sabe qual é a resposta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? O capítulo 8, a partir do verso 18, ele vai falar da grande promessa de redenção de todo o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, após trabalhar o plano da redenção, de conscientizar o povo daquilo que ele era, conscientizar o povo do grande amor de Deus, conscientizar o povo de que Deus, ao amar tanto os cristãos, deu o seu próprio Filho para que morresse por eles, para que sanasse a dívida que eles tinham, para que pudessem experimentar das bênçãos, para que pudessem experimentar de grandes privilégios que Deus nos proporciona. E aí o apóstolo Paulo, ele pergunta: qual é a nossa resposta quanto a essas coisas? E entendam, meus queridos, que quando o apóstolo Paulo ele pergunta: que diremos, pois, acerca destas coisas? Ele está questionando não só uma resposta verbal,
Porque para um cristão, falando coisas acerca da palavra de Deus, a resposta ela não pode ser apenas verbal. A resposta ela precisa ser sólida, no sentido de que você precisa apresentar frutos na sua vida com relação à sua resposta. E aí o apóstolo Paulo ele faz mais uma pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse se que ele usa não é uma condição dizendo que ele está em dúvida se Deus ele é ou realmente não é por ele. Não é isso. Esse se é de certeza. Ele tem a certeza de que Deus ele é por nós. E entendam que não é apenas nós reconhecermos aquilo que nós somos, mas também reconhecer aquilo que Deus ele é. Aquilo que Deus ele representa para as nossas vidas. E todos nós sabemos quem Deus é. Todos nós sabemos aquilo que Deus ele representa para a nossa vida. Nós sabemos isso. E o apóstolo Paulo nos questiona, se nós sabemos, qual é a nossa resposta com relação a isso? Mais uma pergunta um tanto retórica que o apóstolo Paulo faz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Entendam que o apóstolo Paulo ele está nos questionando com relação a algo que é tão óbvio. Se Deus, ao dar o seu próprio filho, o seu bem maior, por nós, acaso ele vai negar coisas pequenas? E aí todos nós já sabemos a resposta com relação a essa pergunta. Todos nós já sabemos a resposta com relação a esse questionamento. E entendam que é uma resposta a um questionamento que muitas vezes, dependendo da pessoa que nos faz, causa revolta no nosso coração, a ponto de falar, você está louco? É claro que Deus ele vai nos dar e nos proporcionar tudo aquilo que nós precisamos. Nós já sabemos a resposta. Nós já sabemos a resposta. Meus queridos, entendam que a segurança do crente, a convicção do cristão, ela repousa na grande provisão do nosso Deus. É o nosso Deus que nos provê todas as coisas. Então, não faz sentido nós continuarmos a viver de maneira a questioná-lo com relação às provisões que Ele nos dá. Uma segunda coisa que eu queria tratar com os irmãos é que a segurança do crente, ela repousa numa obra intercessória do Deus Filho. Vamos ler novamente o versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus queridos, volta lá no versículo 29, um pouquinho. E é a resposta que todos nós já temos na ponta da língua com relação a esse tipo de questionamento. O versículo, vamos ler o 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos filhos. E o versículo 18, voltando um pouco mais, vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Meus queridos, nós já temos a certeza no nosso coração, e pelo menos no nosso discurso, de que Deus ele já nos providenciou, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisávamos. Deus ele pagou um alto preço por nossas vidas. Nós sabemos disso. Nós somos convictos com relação a isso. O problema é que quando nós somos questionados com relação a isso, nós colocamos em dúvida até a obra redentora de Deus. Nós desconsideramos todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E o texto ele vai mais a fundo, dizendo que não apenas o sacrifício, mas hoje Cristo ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo, ele nos questiona com relação a isso. Acaso o sacrifício de Jesus, acaso a obra intercessória dele, hoje, nas nossas vidas, não é o bastante para que traga convicção ao cristão daquilo que ele deveria viver, da maneira pela qual ele deveria viver? Meus queridos, isso tudo, essa certeza, essa convicção que nós devemos ter na obra de Cristo Jesus, está exposta lá no versículo 34. O versículo 34 ele diz assim: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O único que pode julgar, o único que pode questionar as nossas ações, porque Ele pagou um preço alto, porque Ele comprou a nossa vida. O único que pode nos questionar com relação a todas essas coisas é Cristo Jesus. E aí entra um pouco na resposta dada em sala de aula para os jovens, quando eles questionaram com relação ao sofrimento. Quando nós questionamos o nosso sofrimento, a gente inverte um pouco os valores e a gente esquece daquilo que Jesus Cristo ele fez por nós. Porque entendam que todo o sofrimento que nós passamos aqui, nós somos merecedores. Agora, Cristo, ele não merecia mal algum pelo qual ele passou. Cristo não merecia nada daquilo que ele sofreu. Mas ele decidiu voluntariamente sofrer tudo aquilo por vocês. Ele decidiu sofrer aquilo voluntariamente pela minha vida. E aí o que Paulo nos leva a pensar é: tem sentido esse tipo de questionamento? Tem sentido eu questionar a Deus o porquê que eu sofro? O porquê as coisas acontecem comigo? Quando nós nos questionamos dessa maneira, a ponto de questionar a obra de Deus em nossas vidas, nós estamos anulando, nós estamos rejeitando aquilo que Cristo passou. E aí a gente precisa nos questionar com relação a isso.
E por fim, meus queridos, e talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo, mas eu prometo ser breve nesse último ponto. A segurança de todo crente, ela repousa no amor inabalável de Deus em Cristo, que supera toda e qualquer circunstância. O versículo 35 a 39 vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos, ninguém aqui tem dúvida do amor de Deus para com nossas vidas. O plano da redenção apresentado até aqui, ele fala muito acerca do amor de Cristo, do amor de Deus para com nossas vidas. E aí o primeiro versículo que muitos aqui aprenderam a decorar foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós falamos muito sobre amor. E alguns aqui, numa tentativa de humildade, não falam muito do amor que sente, porque entende que nós somos um pouco limitados com relação a isso, e ousam falar um pouco sobre o amor de Deus. Vamos anunciar o Evangelho? Vamos. De que maneira? Vamos falar do amor de Deus para com a vida de todos. Isso mostra e comprova de que todos nós, quando falamos de amor, nós sabemos o que é o amor de Deus. Nós temos um pouquinho da teoria do que significa a palavra amor. E ainda mais aplicada a um contexto divino. Todos nós sabemos um pouco com relação a isso. Agora entendam, meus queridos, que o saber, ele envolve a prática. E quando nós questionamos a Deus, nós estamos negando o amor que Ele tem por nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo, ele cita 7 coisas. 7 coisas que dessas 7, pelo menos 6 ele já tinha passado na vida dele. Dessas 7 coisas que ele cita, pelo menos 6, a maioria aqui dos irmãos já passaram. E aí ele questiona: o que pode nos separar desse tão grande amor de Deus? E aí as 2 primeiras coisas que ele lista é a tribulação, e em algumas traduções vai falar sobre aflição e angústia. E entendam que Paulo ele descreve a aflição ou a tribulação falando de coisas externas à nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que, de alguma maneira, externamente te questiona com relação ao amor de Cristo na sua vida. E depois Paulo ele vai falar sobre a angústia. E entendam a angústia como algo, um questionamento interno que nos aflige. Tenho certeza de que a maioria dos irmãos já passou por essas coisas. E a pergunta é: essas coisas são capazes de nos separar do amor de Cristo? E entendam que eu não estou falando de uma separação de nós para com o amor de Cristo, e sim para o amor de Cristo para com nossas vidas. Não é uma ação nossa, é uma ação
de Cristo Jesus em nossas vidas. Acaso essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? E aí Paulo lista mais algumas coisas. Será que a perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Talvez muitos aqui não tenham passado por perseguição, assim como os cristãos dessa época passaram. Mas eu tenho certeza de que, de alguma maneira, os irmãos já devem ter passado por perseguição por amor à palavra de Cristo. Tenho certeza de que as pessoas já olharam para vocês com estranhezas, porque simplesmente vocês disseram que iriam para a igreja, ou porque vocês estavam carregando uma Bíblia na mão, ou porque vocês expressaram uma convicção baseada na palavra de Deus. Acaso esse tipo de questionamento pode nos afastar do amor de Cristo? Será que a fome, e entendam fome como o desejo ardente de ser saciado, será que nossos desejos ardentes que precisam e que necessitam ser saciados podem nos separar do amor de Cristo? Será que a nudez, ou a necessidade de roupas, ou entenda aqui Paulo exemplificando a necessidade de coisas que para nós elas são essenciais para a nossa vida, será que essas necessidades podem nos separar do amor de Cristo? Será que o perigo que bate à nossa porta todos os dias pode nos separar do amor de Cristo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 26, em apenas um versículo, ele cita 8 formas de perigo. Ele diz assim: em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre todos os outros falsos irmãos. Quando o apóstolo Paulo ele está falando de perigo aqui, ele está falando de um perigo que abarca tudo aquilo que ameaça nossas vidas. Será que esse tipo de perigo é capaz de separar o amor de Cristo? E aí, a última coisa que o apóstolo Paulo cita nesse versículo é a espada. Todas as outras coisas o apóstolo Paulo ele já tinha passado. E a espada aqui, ela era a última coisa que ele ia passar. Seria a morte. E aí o apóstolo Paulo, citando essas coisas, ele pergunta: são essas coisas que podem nos separar do amor de Deus? E o versículo 37, ele responde esse questionamento. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. E entendam, meus queridos, que uma pessoa que ela é vencedora, ela tem todas essas coisas subjugadas e derrotadas aos seus pés. Agora, uma pessoa que ela é mais que vencedora, ela não tem essas coisas apenas subjugadas e derrotadas aos seus pés. Essa pessoa, ela tem essas coisas subjugadas, derrotadas, e essas coisas elas ainda o servem. Então entendam, meus queridos, que quando vocês passam por todas essas coisas que vos afligem, que te causam angústia, que te perseguem, quando você está com necessidade, quando você está passando por perigo, ou quando você está à beira da morte, entendam, meus queridos, que por amor de Cristo, pelo amor dele, isso serve ao nosso favor. Isso serve para moldar o nosso caráter. Isso serve para que todas as nossas convicções com relação ao amor de Cristo seja presente e reafirmado no nosso coração, na nossa vida. Apenas na teoria? Não, mas também na prática.
que o apóstolo Paulo ele faz com todas essas perguntas retóricas e respondendo de uma maneira bem simples, de uma maneira que todos nós conhecemos já a resposta, é uma tentativa desesperadora de fazer com que nós acordemos do nosso eu interior e comece a viver de uma maneira prática, de uma maneira digna, todo o sacrifício e todo o amor que Deus tem para nossas vidas. E como se não bastasse falar de todas essas coisas, o apóstolo Paulo, então, ele cita algumas coisas que estão fora do controle do ser humano, que o ser humano desconhece. E ele vai dizer assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda, meus queridos, que apesar das coisas que você passa no dia a dia, apesar dos questionamentos que você sofre todo dia, pode ser de outras pessoas, ou os questionamentos que vocês mesmos fazem com relação à vida cristã de vocês, nada poderá separar a nossa vida do amor de Cristo Jesus. Nada. Então, meus queridos, quando vocês se pegarem questionando acerca das coisas que acontecem na vida de vocês, dobre os seus joelhos, ore e peça que Deus, Ele haja na vida de vocês através do Espírito Santo, para que vocês reafirmem a certeza do amor dEle pela vida de vocês. Em meio ao questionamento da nossa vida, diariamente, responda isso cantando a última estrofe do hino que nós cantamos. Que Deus, Ele abençoe nossas vidas, no sentido de realmente nos encorajar a aplicar a palavra dEle nas nossas vidas.